estamos aqui reunidas hoje eu queria dar as boas-vindas para vocês. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Ministério Feminino da SAF é muito importante, muito importante. Então, o nosso tema de hoje é Ensina-nos a orar, né? É um desafio que toda mulher, todos os cristãos têm, mas a mulher, né, ela tem esse desafio porque ela ora mais pela família, pelos filhos, pelo trabalho, por tudo. A mulher anda de joelho quase, né, para poder levar essa vida nesse mundo hostil. Esse mundo é muito hostil. Ele não é favorável a nós, ele é contrário a nós, né? O mundo não conhece Deus. E isso é uma tristeza profunda, né? Não deveria ser assim, porque Deus nos ama. Ele nos ama, nos enviou Jesus pela graça. Se eu falar alguma coisa que não é, me perdoe, mas é o meu coração, né? Então, é muito importante nós nos reunirmos para aprendermos a orar e nos defendermos e defendermos a nossa família nesse mundo. Tá? Eu estou aqui com a minha colinha, que é fácil escrever, difícil é guardar. Bom, abrindo um parênteses aqui, essa essência da reunião das mulheres, né, é muito importante. Qual é essa razão, essa essência? É a SAF. A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, agora eu vou ler aqui. Ela reúne mulheres de todas as idades, todas. Não é só as mais com mais idade, as com menos idade, são todas. E promove a evangelização e edificação por meio de relacionamentos, o que é fundamental para a gente precisa, mulher precisa ter relacionamento. Mulher não vive sem uma amiga, né? Eu, pelo menos, amiga para mim é uma coisa, é um ser muito importante na minha vida, né? Então, ela promove a evangelização, a edificação, por meio de relacionamentos e atividades contextualizada à sua realidade de vida. Principalmente incentivando-as, nós, a serem fiéis representantes de Cristo aonde nós estivermos. Que esse ajuntamento santo, que eu gosto muito desse, né? Ajuntamento santo, é um ajuntamento santo de mulheres, nos leve a ser verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas em Cristo Jesus. Então, essa é a essência e a razão da SAF. E é isso que importa para nós agora. Depois, mais tarde, a gente vai conversar com vocês a respeito da associação, de se associar à SAF. A Luciana está elaborando, todas nós, né, um cadastro para a gente saber, né, para a gente ter a ideia do que vocês estão precisando. E essa conversa entre nós, esse relacionamento, é muito importante, porque aí a gente vê a necessidade de vocês, que é a nossa necessidade, afinal de contas, nós somos mulheres, né? Bom, esse é o nosso segundo encontro. Eu acredito que todas saibam, né, o título desse encontro, né? Ensina-nos a orar. Então, vocês já podem imaginar o que vem por aí, né? Nós vamos ser ensinadas, nós vamos ser abençoadas com esse conhecimento que o pastor vai nos trazer. O reverendo Ricardo é que vai nos trazer essa palavra, ele vai nos abençoar, ele vai nos ensinar, e o Espírito Santo vai fechar isso nos nossos corações, né? Então, nós temos um tempo, né, que também a gente deixa a família em casa e vem para cá, né, e tem que voltar logo, porque aí tem o jantar, tem isso, tem aquilo, tem um compromisso. Nós somos cheios de compromisso, né? Então, nós vamos abrir a pergunta. Quando o reverendo terminar a sua fala, nós vamos abrir as perguntas. Tá? Em função desse tempo, que é pouco, eu sugiro que apenas 6 mulheres façam as perguntas, né, para serem respondidas agora.
Isso não significa que você vai sair daqui com dúvida, né? A Luciana vai distribuir, ou a Ju vai distribuir um papelzinho, uma pergunta para quem quiser, né, colocar no papel essa pergunta, e nós vamos encaminhar ao reverendo. E aí, ele, na medida do possível, vai responder, ou ele pode até, vou dar um spoiler para vocês, tá? Nós vamos ter a continuidade dessa palestra de hoje, que vai ser no dia 29 de julho. Tá? Marca aí na agenda de vocês, 29 de julho, vai ter mais uma palestra sobre o ensinamento da oração, né? Então, ou vocês podem esperar até o dia 29, ou se for muito urgente, vocês quiserem, vocês escrevem no papelzinho e a gente vai fazer chegar ao pastor, ao reverendo pastor. Né? Então, essa é a abertura que eu tinha para fazer, cheio de gagagagá, mas é assim mesmo, né? Falar assim aqui na frente não é mole, não. Não é fácil. Eu sou a Nelma, desculpe. Está vendo? Eu sou vice-presidente da SAF, né? E eu estou na presidência porque a nossa presidente, a Brígida, ela teve que se ausentar para auxiliar o filho e a família. Está para chegar ali um netinho, uma criança fofinha, fofosa, né? Então, ela foi para lá, porque o momento do nascimento de uma criança é um momento de muita alegria, mas é um momento também de muito trabalho, né? Nossa, não é fácil, não. Então, a gente está aqui, ela está nos acompanhando, ela até falou, poxa, vê se vocês gravam, que eu não queria perder. Ela está sempre em contato conosco e nos ajudando para que o trabalho da SAF seja um bom trabalho. Porque nós não fazemos o trabalho para nós. O trabalho é do Senhor. Nós queremos ver o sorriso no rosto do nosso Deus, né? Falando o que precisa ser dito, ouvindo o que podemos ouvir. Então, isso é fundamental. É alegrarmos o Senhor. Ele não precisa de nós, não. Sinto dizer. Mas Ele nos ama e Ele quer que a gente trabalhe na obra dele. E é um privilégio. Não é cansaço, não é isso, não é aquilo, não. É um privilégio. Quando você tiver a oportunidade de fazer a obra do Senhor, mesmo tendo medo, tendo dúvida, achando que não vai ser possível fazer, faça. Deus capacita. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Tá? Então, é isso aí. Agora, a nossa amada Carla, né, vai nos fazer com que adoremos ao Senhor. Né? Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. Muito obrigada mesmo. Boa tarde. Opa, tá ligado? Ricardo? Não? Som? Não estou ouvindo. Som. Não. Não sei. Elas me ouvem. Som. Esse aí tá. Som. Tá bom. Boa tarde, irmãs. Deus nos abençoe nessa tarde, né? Através da música, através da palavra. E para que possamos cantar bem, né? Vamos nos colocar em pé. Nosso irmão Ricardo está aí para nos auxiliar hoje. Então, a gente vai ter a projeção, tá? Senhor, vem encher-nos com teu amor para
cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta tarde que o Senhor nos dá, essa oportunidade, ó Deus, de estarmos juntas e para aprender, ó Pai, daquilo que o Senhor tem na porção da Tua Palavra. Ensina-nos também a orar, ensina-nos a amarmos umas às outras e estarmos sempre abertas, ó Pai, para ajudarmos umas às outras. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Podeis assentar. De irmãs, alô? Que prazer estar aqui mais uma vez no nosso segundo encontro. E o tema desse encontro surgiu no final do primeiro encontro, que é o tema da oração. Tivemos muitas dúvidas e questões sobre oração, então esse tema nasceu do primeiro encontro. Eu sou Luciana Oliveira, sou secretária de comunicação da SAF. É a primeira vez que eu estou falando diante de irmãs numa igreja. É bastante difícil, como a Nelma falou,
falar em público é um dos maiores temores de qualquer pessoa. E isso conforta porque grandes apresentadores também têm o mesmo frio na barriga. Então, irmãs, me perdoe se alguma coisa sair de mau jeito, mas estamos fazendo tudo isso com muito amor e muito carinho por Deus, por nós, e esse ajuntamento, essa reunião é muito importante para nós como mulheres, de todas as idades, inclusive a nossa pequenininha, a Bianca, que já está aqui, diz que gosta muito de ajudar na parte de arrumar a mesa. Eu falei, que bom, Bianca, porque um dia você vai estar no nosso lugar. Nós não somos para sempre. Então, que bom. Glórias a Deus por uma criança já se interessar nos encontros de mulheres, né? Irmãs, sobre oração, teremos essa preciosa palavra com o reverendo Ricardo, mas como é bom ouvir alguém dizer, eu estou orando por você. Como isso é gratificante, alguém orar por nós. E que bom podermos orar pelos outros, né? Sabemos que Deus ouve as orações dos santos, um povo separado por Ele e para Ele. Por quem você está orando? Quem está orando por você? É bom lembrarmos que antes de orarmos uns pelos outros, um dia alguém muito especial orou por mim e por você. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 17. Eu não sei se nós teremos a transmissão a projeção. João 17, do versículo 9 até o versículo 20. 17, de 9 a 20. Eu vou acompanhar lendo pelo slide. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Até aqui. Irmãs, preciosidade saber que Jesus, quando diz que orou por aqueles que hão de vir, somos nós. Nossos nomes estão nessas entrelinhas, porque cremos no Senhor Jesus. E que grande importância a oração de Jesus por nós, porque ela surtiu efeitos maravilhosos, nos levando a imitá-lo, orando uns pelos outros.
Orar sem cessar é uma ordem que está nas Escrituras. É revestir-se da armadura de Deus, conforme Efésios 6, de 10 a 18. Isso é primordial para que tenhamos uma vida de vitórias em Cristo. Estar nas brechas da oração, pedindo pelos nossos filhos e família, conforme a vontade de Deus, é uma tarefa sublime e que lhe agrada. Agora, nós teremos uma palavra de oração com a irmã Juliana. Obrigada, irmãs. Olá, queridas. Boa tarde. A Lu já falou, me chamo Juliana. Eu me considero a mais espivetada da turma da SAF. A Lu fala com tanta lindeza, né? Tanto carinho, a Nelma também. Mas, enfim, eu sou o que sou, estou aqui e quero orar por vocês, para que esse tempo seja um tempo muito especial, ímpar na nossa vida, e que faça toda a diferença. E que não fique apenas aqui no nosso coração, mas que a gente sinta um desejo incontrolável de transmitir, porque transmitir a sabedoria do Senhor é algo maravilhoso, né? Vamos nos colocar em oração. Pai Santo, Senhor Deus, como é maravilhoso podemos ter este tempo aqui, reunidas como mulheres e amigas e convidadas das mulheres da IPV, Senhor. Nós te louvamos por este tempo, Pai, um tempo precioso que o Senhor separou para nós. Sabedor, Senhor, que pedimos a Ti, acrescenta-nos sabedoria, Pai. Acrescenta-nos, ó Deus, entendimento acerca da oração, porque temos a real necessidade de nos relacionarmos contigo, Pai. E precisamos, Senhor, nos relacionar com sabedoria, com entendimento. Então, acrescenta, Senhor, este entendimento a partir da luz do Teu Santo Espírito sobre cada palavra que o reverendo Ricardo trará aqui nesta tarde, Deus. E que essa palavra encontre solo fértil no nosso coração, Senhor. E que ela multiplique, não só em 10, em 100, em 1000, Senhor, e atinja a nossa casa, os nossos maridos, os nossos filhos, a nossa família, a nossa vizinhança, a nossa igreja, o nosso trabalho, Senhor. Faz, Senhor, a Tua obra através da nossa vida e prepara-nos para ela, Pai. Por favor, Pai, nós rendemos a Ti, Senhor, agora. Peço a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a nossa vida, porque nós precisamos muito dela, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. E nessa dependência apresentamos, Deus, a dependência dos outros a Ti também, Pai. Por isso precisamos da Tua misericórdia. Vem, Senhor, e ensina-nos que nenhuma palavra se perca, que nenhuma desatenção surja, Senhor, mas que nossos corações e mentes estejam atentos ao que será dito, Pai, para honra, louvor e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. É eu. Então, minhas irmãs queridas, muito amadas, como eu sempre costumo dizer, é a sociedade interna que eu mais gosto de estar na companhia. Porque eu prefiro a companhia das mulheres. E por isso mesmo, casei com uma. Queridas irmãs, vamos começar aí abrindo lá em Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Todos aí vão acompanhar na projeção? Mais fácil, né? Vou pegar minha aguinha. A palavra de Deus nos diz: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu não sei se você já parou para pensar a consequência de que Deus foi o primeiro a falar. Tudo começou porque disse Deus. Então, falar não é uma invenção humana, não é uma prerrogativa ou característica puramente humana, mas, antes de tudo, falar é uma capacidade divina que Deus nos deu. E falar, portanto, não significa, antes de tudo, emitir sons. Já parou para pensar que não havia atmosfera, ar, para que Deus, falando, a sua voz ecoasse, como agora vocês ouvem a minha, porque o som ele se propaga pelo ar. Se é uma explosão no espaço, você não ouve coisa alguma, porque não tem ar. Mesmo o ar que estiver dentro daquele que explodiu, daquilo que explodiu, vai ser consumido na explosão. Então, falar não é, antes de tudo, o som que você propaga. Falar tem a ver com o que você coloca para fora do que está dentro. No caso de Deus, foi em colocar em prática o seu plano eterno. Foi colocar em ação, no poder do seu Santo Espírito, manifestando na pessoa do Filho o que ele havia planejado, pensado, determinado na eternidade. E não tem som. Não tem som. Então, falar tem muito mais a ver com refletir. Por isso que Jesus nos alerta a ideia de que você não deve se preocupar com o que entra pela sua boca, você tem que se preocupar com o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca mostra o que vai no seu coração. Ou seja, a questão é que quando você falou, você externizou o seu coração. É aí que a gente tem que começar a compreender oração. Porque tudo mais que vem na criação é um eco da voz de Deus. Porque Deus disse, haja luz, todas as demais coisas começaram a ocorrer em resposta à voz de Deus. Desse modo, portanto, falar com Deus não significa algo que começou em nós, começou nele. E na oração do nosso Senhor Jesus, quando ele fala aqui, Pai Nosso, você veja que ele se refere àquele que é o Criador de todas as coisas, que tem todas as coisas em suas mãos, e nos ensinando a fazer assim, mais do que um Criador, ele chama de Pai. Então, como parte do eco de tudo aquilo que Deus falou no princípio, nós temos a realidade de que em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Nós não somos filhos legítimos, nós somos filhos adotados por Deus. Filho legítimo é Jesus. E para isso nós somos predestinados, para que em Cristo Jesus fôssemos irmãos dele, que se torna o primogênito e não mais o unigênito. Então nós estamos falando de uma ação de Deus que ela é, antes de tudo, relacional. É muito do que nós vimos no sermão do domingo passado. Sobre como Deus se relaciona com sua criação, de modo que a sabedoria não se trata de acúmulo de informações, mas se trata de relacionamento. Eu me relaciono com Deus, eu aprendo a sabedoria. E a oração está inclusa nisso. A oração ela faz parte desse relacionamento. Então, uma das questões que nós temos que abordar antes de tudo, ou alguns pontos que são importantes, Ricardo, por favor, são algumas definições. Um dos primeiros passos que nós precisamos perceber são algumas questões básicas da oração, que são: oração ela é uma ordenança, não é um dom. Ninguém tem o dom de orar.
A pessoa ela pode ter muita disposição em orar, mas ela não tem o dom de orar. Por quê? A oração ela é uma ordenança. Todos têm de orar. Depois eu mando o Pri. Já falei, eu compartilho, eu não fico miguelando o material, não. Ninguém tem esse dom. Todos têm essa obrigação, essa missão diante de Deus, ou esse trabalho diante de Deus, ou ainda esse privilégio diante de Deus. E tem privilégio que a gente primeiro pensa que é obrigação, né? Depois vai perceber que é um privilégio, né? Quando a gente é pequeno, a gente não gosta de muita coisa do que a gente come. Depois a gente aprende a gostar e vê que era um privilégio estar comendo aquilo ali. Que faz bem para a saúde. Que é gostoso, na verdade. Nosso gosto ele vai amadurecendo também. A oração é de igual modo. A gente começa orando, parece que é uma simples questão de obrigação. A gente pensa muito nas formas. Eu começo com o quê? Eu termino como? Inclusive, nós temos um olhar muito assim quando nós olhamos para a oração que Jesus nos ensinou. A forma, as etapas, os assuntos que ele abordou. A gente tenta encontrar naquilo ali um modelo exato do modo como nós vamos fazer a coisa. Ah, então Jesus começou falando assim, eu falo assim. Jesus começou pedindo isso, então eu vou pedir isso. Não. Não. O que Jesus ele está nos mostrando aqui é o espírito de oração que nós devemos ter diante do Senhor, os tipos de coisas que estão diante de Deus, a gente vai perceber que tudo está diante de Deus, que nós saibamos com quem estamos conversando, mas principalmente que nós entendamos que a oração é feita a Deus, porque ele estava falando aqui de pessoas que oravam de pé nos cantos das praças a fim de serem vistas. Então elas não oravam para Deus. O que eles queriam com a oração era o quê? Serem vistos. E daí a gente já tira uma coisa que é muito presente na igreja do modo geral, que é essa história de você orar para o diabo. Eu aposto que tem um filme que vocês amam de paixão e vocês não perceberam isso no filme. Quarto de Guerra. Você já reparou o que é feito no quarto de guerra? Satanás, você não tem poder sobre a minha família. Isso não é oração, você está falando com Satanás. A oração não é para ele. A oração é com Deus. Quando você passa a falar com Satanás, você já não está mais orando. Você está fazendo outra coisa. Entendeu? Então veja como nós não percebemos esse aspecto fundamental da oração. Deus ordena que nós oremos a Ele, porque Ele ordena que nós nos relacionemos com Ele. Então é um dom. A oração é relacionamento, portanto, e não acontecimento. O que quer dizer isso? E por último, a oração é resposta, e não a causa das coisas. Vamos abordar cada um desses pontos aqui de modo pormenorizado. Vamos lá, Ricardo, por favor. Diz aí Tessalonicenses: evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diante das circunstâncias, Paulo quer que nós respondamos essas circunstâncias com oração. Em tudo, é orar sem cessar. E diante de algumas circunstâncias, o tipo de oração que vai sair de nós é a oração de gratidão. E o que Paulo está dizendo, e essa tem que ser sempre, porque você sempre vai ter razões para dar graças, porque em tudo dai graças. Eu não sei pelo que orar, eu não sei por quem pedir, não estou sabendo de ninguém doente. Está precisando conviver mais com as pessoas. Né? Se você convive com as pessoas, você vai ter alguém doente para orar por ela. Mas vamos supor que você não conhece ninguém doente. Eu não tenho pelo que orar, eu vou pedir pelo quê? Em tudo dai graças. Você sempre vai ter uma razão para orar, que é dar graças. Mas veja o imperativo que Paulo está colocando sobre a igreja de Tessalônica. Orai sem cessar.
Eu preciso entender, portanto, que a oração ela não é reservada a um grupo da igreja. Ela é reservada a todo aquele que crê, a todo aquele que percebe que tem um motivo para agradecer ao Senhor. Ah, aquele irmão tem um dom da oração. Não, querido, o que ele tem é muito gosto em orar. Ele ora muito. É obediente. Segundo ponto aí, dentro dessas definições, a oração, portanto, ela é um relacionamento, e ela não está relacionada ao acontecimento. Veja Paulo falando aos filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, o que Paulo está colocando aqui? Ora, você está passando por um tempo difícil, as coisas não andam muito bem no seu coração, a ansiedade está tomando conta. Ora, leva diante de Deus o conhecimento de tudo isso. Então, a oração ela não está relacionada ao fato de que Deus vai ou não vai tirar a razão da sua ansiedade. Está no fato de que você deve se relacionar com Deus e tornar conhecida diante dele todas essas coisas. Você tem alguém que você gosta de conversar muito? Aquela pessoa que você liga só para bater um papo? Eu acho que isso também está caindo de moda, né? Com a senhora não, né, dona Cida? A senhora puxa... Tem alguém ali que a senhora agora vai lá e liga e fala, e fala, e fala. Aí, ó. Viu, irmã? Pode ligar para a dona Cida, viu? Aí, ó, viu? O seu Mário também gosta de uma conversa. Mas o fato, queridos, é justamente por causa dessa nossa vida cada vez mais virtual, nós temos perdido essa noção de que é bom falar, é bom conversar. Passar um tempo, né? Quando questionou aqui, né? Quem ora por você, por quem você ora, eu comecei a chorar. Porque eu lembrei de um irmão com quem eu amava conversar. Passava horas e horas conversando, e era um dos meus maiores intercessores. Ele intercedeu por mim enquanto me conheceu. Foram 20 e tantos anos de amizade, ele me tratando como filho, ele orando por mim. Aí eu lembrei, tinha alguém que orava por mim, que não ora mais. E era alguém com quem eu conversava. É bom conversar, e às vezes você vai conversar com as pessoas, ou com alguém muito querido, isso não vai resolver o teu problema. Você vai abrir o coração, vai chorar junto. E é bom. Essa é a ideia fundamental da nossa conversa com Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus, se é resolver o motivo da minha ansiedade ou não. Mas Ele quer que eu me relacione com Ele. Por isso eu oro antes de tudo, porque Deus é aquele com quem eu quero me relacionar. Deus é aquele que eu sei que é mais próximo de mim. Aquele sentimento dessa pessoa que você gostava muito de bater papo, como era gostoso, como a conversa fluía, como aquilo era agradável, é o sentimento que você tem que ter para com Deus. É claro que Deus sabe o que te causa ansiedade, é claro que Deus sabe do que você precisa, é óbvio que Deus conhece o que é necessário para o teu coração, isso é claro. A questão é se você percebe que você precisa desse relacionamento com Deus. Por isso a oração ela é, antes de tudo, uma questão de se relacionar com Deus. Não é uma questão de mover as circunstâncias. Querer fazer com que as coisas aconteçam. Quando você vai para uma pessoa, você vai conversar com uma pessoa só quando você precisa de algo. Que tipo de gente é você? Interesseiro. Agora, quando você sempre procura o contato, quando você sempre vai falar das coisas boas ou ruins, quando você sempre vai abrir o coração para uma pessoa, quando você tem algo para dar ou quando você está precisando de alguma coisa, que tipo de pessoa é você dessa outra? Amiga.
Como é que Jesus passou a chamar a gente quando ele falava lá com os discípulos? Já não vos chamo mais servos, porém amigos. Veja como Deus está sempre dando a dica para a gente. Eu estou me relacionando com vocês. Eu estou tendo comunhão com vocês. Eu estou cada vez indo mais longe com vocês. Eu conto os meus planos para vocês. Você acha que Deus precisa contar os planos dele para fazer isso acontecerem? Pelo contrário. À medida que Jesus foi desenvolvendo com os discípulos, isso está lá no Evangelho de João, ele vai falando para os discípulos, olha, vão me pegar, vão me matar, vão me assaltar, vão fazer um monte de coisa, vocês vão ficar com medo e vão dar no pé. Mas fica tranquilo que eu já sei que vocês são assim, nunca dependeu de vocês. Sempre dependeu de mim. Mas vocês são meus amigos, eu vou contar para vocês o que vai acontecer. Está entendendo? Como nós olhamos muito mais para o poder de Deus do que para o ser de Deus. E essa é a nossa dificuldade em entendermos oração. Estamos sempre atrás do poder de Deus. E não estamos atrás de Deus como uma pessoa. Deus é uma pessoa. Não um ser humano, mas Ele é uma pessoa. Deus, estou com a dor nas costas, Deus. É para falar da dor nas costas. É para falar do clima ruim. Poxa, Deus, não vai parar de chover, não. Para se relacionar. É para compreender que você está diante do Senhor. Justamente por ser um relacionamento de alguém tão próximo como Ele é de nós, que a gente não precisa ficar se ligando a formalidades. Isso não quer dizer irreverência. Não quer dizer que você vai chegar diante de Deus falando como se você estivesse falando com qualquer um, porque é justamente isso quando você se relaciona com alguém. Você sabe que com cada pessoa você fala de uma forma. Com seu esposo, benzinho. Como é que é aí? Eu acho que saiu a mais do que deveria. Quando é benzinho que vai pedir algo. O benzinho é o carinho do interesseiro. Tá, entendi. Amor. Amor. Quando é com amigo e tudo, oi aí, como é que você tá? Mas se é um amigo mais formal, de alguma mais idade, você não trata da mesma forma. Eu tenho amigos mais velhos, eu tenho amigos idosos, amigos. De bater papo, de conversa, de sentar junto, amigo idoso. Eu não converso com ele como eu converso com os amigos da minha idade. Eu não faço as piadas de quinta série que eu faço para os meus colegas. Não faço. Porque eu entendo o relacionamento que eu tenho. Diante de Deus, por mais que a formalidade, ou seja, eu não precisa seguir uma forma, eu preciso entender que eu estou me relacionando com alguém que está na posição de meu amigo, de meu pai, de meu Senhor, de meu Criador. Todas essas coisas devem ser envolvidas e eu vou falar com Ele, com esse espírito, com essa certeza. Porque se trata de um relacionamento. Deus vai fazer a vontade dEle. Próximo ponto. A oração, ela é resposta, ela não é causa. Talvez essa seja uma das lições mais difíceis da oração. É quando a gente percebe que a nossa oração não move o coração de Deus. Que a nossa oração não muda as circunstâncias. Como eu já brinquei com a igreja aqui, né? Se a oração move o coração de Deus, eu vou parar de orar. Porque um retardado mental que nem eu orando, movendo o ser mais poderoso que existe, não vai dar bom. Você põe carro na mão de criança? Você põe faca na mão de criança? Pois é. Se a oração move o coração de Deus, é pior do que isso. Já parou para pensar no atrevimento desse tipo de raciocínio? Que nós vamos mover o coração de Deus?
Não, queridos, a oração é uma resposta. Quer ver? O que diz lá, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Aí, pastor, como assim a gente não move Deus? Abra aí a sua Bíblia no texto. Que é aí, ó, 2 Crônicas 7. Vamos ler o verso 13. Segundo Crônicas 7. Olha o verso 13 aí. O que diz? Quem é a irmã que vai ler para nós aí? É bom ver esse ímpeto de leitura. Pode ler, Magri, se quiser. Quem que está fazendo isso? O Senhor está mandando. E qual vai ser a consequência de tudo isso que Deus está mandando? Agora sim. Se o meu povo... Quem foi que moveu quem aí? Ah, vocês vão se desviar dos meus caminhos, então é o seguinte, eu vou pesar sobre a vida de vocês. O que vai restar a vocês é me buscar. E aí, se vocês me buscarem, vierem até este templo, porque isso era a inauguração do templo, vocês vierem até aqui, se humilharem e orarem e se arrependerem, eu vou ouvir, eu vou fazer. É Deus quem está nos movendo com as suas promessas. Mas mais do que isso, quando Deus se revela e se mostra um Pai provedor de todas as coisas, você aprendeu a fonte de todas as coisas, então isso te move a ir até a fonte. Se Deus se revela e diz para você, eu estou interessado nas suas angústias, eu estou interessado nas suas aflições, você então olha isso e se move a orar. Então, Senhor, toma. Você quer ouvir choro? Então toma. Ele ouve. Se você ouve Deus revelando e dizendo, eu ouço as suas orações. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu gosto muito dessa cena de um filme, né? Que fala da grandeza de Deus, como Deus é belo. Ele não usa tintas nem nada, ele usa galáxias para enfeitar. Ele usa estrelas, a multidão, a vastidão do universo. E ele sabe o meu nome. Ele é gigantesco desse jeito, ele sabe o meu nome e inclina os seus ouvidos para as minhas orações. Você não se sente motivado a orar? Você não se sente? Saber que Deus está ouvindo, está recebendo a sua oração. Então veja, a sua oração não causou o movimento de Deus, foi o movimento de Deus que causou a sua oração. É a revelação de Deus que causa a sua oração. É Deus quem te move a orar. Então sua oração ela é uma resposta às circunstâncias, à revelação de Deus, às suas fraquezas. Você já notou a nossa liturgia aqui? Bíblia, oração. Bíblia, oração. É proposital. Não é só porque fica legal. É proposital. Deus fala, nós respondemos. E entendeu porque eu comecei lá com Gênesis 1? Entendeu porque eu comecei com disse Deus? Porque a nossa fala é reação à fala dele, não causa a fala dele.
Começou lá a nossa oração. Começou lá essa relação de que Ele causa as coisas e nós somos efeito disso. Então, minha oração, por que eu oro? Porque eu sei que existe oração. Porque Deus se revelou e disse, ore. Pronuncie-se a mim. Como é que era a oração no Éden, vocês lembram? Como é que era a oração no Éden? Vinha Deus na viração do dia. E aí, Adão, como é que tá? O que vai ser na Nova Jerusalém? O Filho de Deus encarnado, chegando do seu lado. E aí, como é que tá? Mas você não precisa nem ficar olhando lá atrás e dizendo, como era bom com Adão, e nem ficar esperando quando for com Jesus aqui entre nós e dizendo como vai ser bom lá, e já experimentar aqui e agora, o Espírito que habita em você, te movendo na verdade revelada da palavra, aquele que é o Todo-Poderoso e te ouve. E te ouve. Então, oração é resposta, não é causa. Próximo ponto aí. Quais são as perguntas mais frequentes em relação à oração? Tá? Claro que eu não quero esgotar o tema hoje, mas vamos abordar aí. Se Deus já sabe, por que orar? Começou a ficar mais claro, não começou? Só da gente tratar aquelas definições já fica um pouquinho mais fácil de responder. Tem um livro que chama isso, se chama assim, né? Se Deus já sabe por que orar. O que é orar em nome de Jesus? Próximo aí, insistir. Adianta ficar orando, orando. Tem 10 anos que eu estou nesse pedido de oração. Tem 10 anos. Eu não sei vocês. Quase desde que eu me converti, eu tenho o mesmo pedido de oração. Quase toda oração que eu faço. Maranata. O que é vida de oração? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas? Próxima aí. Se Deus já sabe por que orar, para pensar. Né? Quando nós pensamos ser inútil orar pelo fato de Deus não mudar sua vontade, dizemos que só vale a pena orar se for para conseguir o que queremos. Percebeu? Que no fundo é isso? Se a minha oração não vai fazer com que Deus me dê o que eu queira, então eu não vou orar. É que a gente dá uma disfarçada nisso. E coloca de outro jeito. Então, para que serve a minha oração? Mas no fundo é isso. Se eu não vou conseguir o que eu quero, então por que eu vou orar? Se eu não tenho certeza, ao invés de orar, eu vou trabalhar para conseguir o que eu quero. Eu quero tanto um carro, eu quero tanto uma casa, eu quero tanto poder viajar, eu quero tanto ir para algum lugar. Então o que eu vou fazer? Já que Deus me dá, eu vou trabalhar. É isso mesmo, vai trabalhar mesmo, tá? Vai trabalhar mesmo. Mas quando você coloca essas duas coisas em oposição, é porque você está achando inútil orar, porque você não vai conseguir o que você quer. Mas lembra que oração é relacionamento? Então você não vai orar para fazer Deus fazer o que você quer. Você vai orar porque você ama Deus. Você ama o Senhor. Necessariamente você agradece, mas... E quando você está pedindo alguma coisa que Deus não te dá? Quando você está pedindo alguma coisa que Deus está demonstrando que não é da vontade dEle? E aí? E veio um não. Por exemplo, irmãzinha está lá. Estou pensando na irmãzinha, que eu estou pensando num caso específico. Irmãzinha está lá no leito de morte. No leito de morte. Pediu a cura a Deus durante anos. E Deus disse? Não. Deus disse? Não. E ela morreu do câncer dela. A pergunta é, só vale orar se Deus for me curar?
Só vale orar se eu tiver certeza de que orando Deus vai me dar o que eu quero? Você só conversa com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com o seu filho, se isso for gerar algum benefício para você? Você entendeu o que está escondido por detrás dessa pergunta? Nós somos interesseiros. Porque não basta saber que Deus está me ouvindo, que eu vou me relacionar com o meu Senhor, que eu estarei com o Pai. O que eu quero saber mesmo é se eu vou receber o que eu tanto estou pedindo. É isso que eu quero saber. Então por que eu oro se Deus já sabe? Uai, está nas mãos dele? Eu vou pedir para quem? Eu quero que ele saiba dos meus anseios, eu quero que ele saiba dos meus pedidos, eu quero compartilhar com ele. Quando pequenininho escrevia carta para o Papai Noel, e não era nem dele que me dava. Agora já adulto, conhecendo a verdade das coisas, entendendo que eu dei um Deus todo-poderoso que inclina os seus ouvidos para me ouvir, eu não vou orar? Não, mas você não sabe se ele vai dar. Sim, mas ele está lá pronto a se relacionar comigo. Eu não vou me relacionar com ele. Oi? Mas fazer a nossa parte não garante receber o que pedimos. Concentrada no que a gente quer e não desfrutar o que Deus já deu. E eu entendi, eu falei, vamos esclarecer. Nós estamos muitas vezes tão concentrados naquilo que desejamos de bens materiais, e podem ser coisas legítimas, queridos. Você pedir para Deus uma bênção material não é necessariamente mal e interesseiro em si, pelo pedido em si. Pode ser coisa que você precise. Coisas boas. Às vezes, quem não precisa de um conforto na vida para ter um descanso, tudo mais? É claro que isso são coisas boas. Agora, às vezes você está olhando para isso e não percebendo, você já tem o seu Pai eterno ali pronto a te ouvir. Então, mesmo que ele saiba, mesmo que ele não vá mudar o seu plano eterno, ora, só porque ele está te ouvindo. Próximo ponto. Exato. É a gente ter essa perspectiva do privilégio mesmo. É como eu falei lá atrás, a gente às vezes está comendo legume achando ruim quando pequeno, que vai crescendo, vai percebendo o seu valor, o seu sabor. A gente começou usando um privilégio como se fosse uma obrigação. Aí de repente a gente percebe, não, é um privilégio. Por isso que a gente fala para os nossos filhos da criança passando fome na África, né? Tanta criança passando fome e você desperdiçando comida. Querendo jogar comida fora. A gente começa assim. Só depois a gente percebe que o pai e a mãe têm razão. E a gente diz, puxa, que privilégio. Que eu estava pensando ser uma obrigação. Então veja, a ordenança de Deus, ore, é Deus dizendo, desfruta desse privilégio que eu te dei, deixa de ser besta. Ui. Seu pai é crente? Páscoa.
Isso. Isso é interessante, porque sua necessidade era desabafar. É o amigo verdadeiro, é o Pai Celestial, que está a todo momento. Agora, sabe o que a gente não percebe? Que nós somos movidos a orar, ó. Deus está falando com a gente, ó. Sabe por que a gente acha que Deus está em silêncio? Porque a gente lê pouco. A gente estuda pouco. Então Deus não está falando comigo. Você abriu sua Bíblia? Você foi estudar a Escritura? Você foi perceber o quanto Deus já falou e está ecoando até hoje? Já percebeu? Você já procurou um irmão sábio da sua igreja para abrir o coração? Porque ele também carrega a palavra de Deus consigo. Por isso que eu falei um irmão sábio, sabe? A gente sabe que tem irmão que está aprendendo, está engateando na vida cristã e tal. Não adianta você falar e querer coisas complexas dele. Cada um no seu momento. Tá? Então, o que é orar em nome de Jesus? Falar em nome de alguém significa estar de acordo com o que é com esta pessoa. Se usarmos o nome de Cristo, buscamos a obra dele. Sacou? Sacou? Você está lá fazendo uma obra, eu gosto muito de usar esse exemplo. Está fazendo uma obra e você diz para o seu pedreiro, olha, abriu uma conta naquela loja de materiais, o que você for precisando, você vai pedindo lá. E você avisa a loja de materiais, ó, vai vir o meu pedreiro aqui, nós estamos iniciando a obra. Aí, nos primeiros momentos de obra, seu pedreiro vai lá, pede ferro, ferragem, pede massa para concreto, né, brita, uma série de coisas que para fazer a fundação. Pede vedaprem, uma série de coisas para poder fazer a impermeabilização lá da fundação. E aí vai para a próxima etapa. E vai subir tijolo, ó, vou pedir tijolo agora, está pedindo tijolo, está pedindo as coisas. Aí quando você está lá, depois de uns meses, já na fase de acabamento, o camarada chega lá, ô cara, me vê 5 colunas aí de 4 de meia polegada de como é que fala? De vergalhão de aço aí? Espera aí, para quem é? Ah, lá para a obra do Ricardo lá, mas espera aí, a obra do Ricardo já está em fase de acabamento. Para que você precisa desse vergalhão na fase de acabamento? Isso aí não é para a obra dele. Vou dar não. Você não está pedindo em nome dele. Está de mutreta aí, cara. A gente vive em mutreta. A gente vive deixando de lado a obra de Deus e cuidando só do que é nosso. Sabe por que Deus dá tanto não para os nossos motivos de oração? É porque a obra de Cristo é pouco do nosso motivo de oração. São os nossos desejos mundanos, materialistas, que é a maior parte dos nossos motivos de oração diante de Deus. É triste, né, a gente receber isso, né? E eu tô com vocês nessa aí, porque eu vivo pedindo coisa para Deus que Deus não dá. Ou seja, eu descubro, não era a vontade dele, não era a obra de Cristo. Mas quando a gente usa o nome de Jesus, nós estamos, antes de tudo, não falando especificamente de cada coisa. Mas nós estamos falando, Pai, nós estamos buscando o Senhor pela motivação que Cristo nos deu a fazê-lo. Contando com a intermediação dele. Mas é claro que Deus sabe da nossa ignorância. Vamos pegar 2 textos aí. Primeiro, vamos lá para o Evangelho de João. Capítulo 14. A partir do verso 16. Diz aí: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.
Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem um Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. O que Jesus está falando aqui para que como que as coisas deles estejam em nosso coração? Guardar as suas palavras, obedecer o que ele nos ordena. Nosso coração ele precisa estar recheado dessas coisas para que, de fato, nossas orações estejam mais de acordo. Tanto que, posteriormente, já mais lá na frente, né, no capítulo 16, ele vai falar sobre orar, né? Olha aí o verso 24 do capítulo 16. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Aí você diz, então, pastor, é para eu orar em busca da minha alegria? Não. O que estava entristecendo os discípulos quando Jesus disse isso? Lembra? Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos. O que os entristecia nesse momento? Jesus estava indo embora. Então, como que a alegria deles seria completa? Quando Jesus voltasse. Então, a alegria da qual Jesus está falando é dele. O que Jesus está construindo desde lá do capítulo 14, que nós lemos, né? Desde o capítulo 14, é um coração que se adeque, que foque nele, na obra dele, na pessoa dele, e aí ele diz, nada tem de pedir no meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Pedir em meu nome é quando você guarda os meus mandamentos. Pedir em meu nome é quando você quer a minha obra. Pedir em meu nome é quando você pede o que eu pediria. Então, quando o sem vergonha estava lá em Brasília, lá agradecendo a propina, e disse no final, em nome de Jesus, não foi em nome de Jesus, não. Ele só usou a formulinha. Ele só usou a sequência de palavras, mas não quer dizer que era. Aliás, se você orar conforme a vontade de Deus e não usar a formulinha em nome de Jesus, você orou em nome de Jesus mesmo assim. Por quê? O poder não está em suas palavras. O poder está nele. Tanto não está em suas palavras, que se tudo aquilo que você colocasse a formulinha em nome de Jesus dependesse do poder das suas palavras, tudo acontecia. Não é interessante que a gente ora, não acontece e as pessoas ainda pensam que há poder nas suas palavras?
Não é interessante? Vamos lá. O outro texto, eu acabei me concentrando tanto em João aqui que eu me perdi aqui. Volta ali, Ricardo, por favor. Orar em nome de Jesus e tal, se usar o nome de Jesus, buscarmos a obra dele e tal. 1 João 5. Acho que é 19. Verso 14. O que diz aí? O que põe Deus para fazer aquilo que você ora? Você orar à vontade dele. Se você insistir em orar com base na sua vontade, com base nos seus desejos, sua vida de oração será frustrada. Porque Deus não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que Ele quer. Seu filho ficar pedindo com 3 anos de idade. Papai, mamãe, me dá aqui a faca de churrasco, deixa que eu corto a carne. Você vai dar para ele? Se o seu filho basear o relacionamento dele com você nisso, vai dar bom? Então para de insistir em pegar a faca de churrasco, porque você vai cortar os dedos se você tivesse esse poder. Você ia se cortar de cima a baixo. Tem certeza disso. Próximo aí, Ricardo. Será que adianta você ficar insistindo? Ficar batendo lá na porta de Deus lá? Jesus não falou para a gente ser como a mulher lá que quer que o juiz iníquo julgue a sua causa? Ficar insistindo, insistindo, insistindo? Abre aí, Mateus capítulo 7. Olha o verso 7 aí. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Aí, pastor, é só encher as paciências de Deus que chega uma hora que ele abre a porta. Oxi, não é o que Jesus está falando? Mais uma vez, se nós lermos todo o contexto do discurso, a gente percebe que não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Do mesmo modo, quando Deus falou lá em 2 Crônicas, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a gente percebeu que foi Deus que moveu o povo por meio das intempéries da vida a orar a Ele, do mesmo modo, quando você lê o Sermão do Monte, Jesus Cristo ele vai começar a apontar uma série de coisas que faltam em você: pureza, justiça, conhecimento, relacionamento com Deus. Ele vai apontando isso, a firmeza com Deus, fé no Senhor. Veja, ele termina o capítulo 6 aí falando da ansiedade da vida, falando de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, parar de ficar buscando as coisas da vida. Deus sabe do que você necessita, busque em primeiro lugar o seu reino. Você é ansioso porque você está tentando cuidar de coisas que não deveriam tomar o lugar que elas tomam na sua vida. Esse é o ponto. Então, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí ele vai dizer, olha, não julgueis. Por que ele vai falar de não julgar? De você não se fazer a medida das coisas. Ora, você não é a medida das coisas.
Você é esse cara ansioso, você é esse cara cheio de justiça própria, você não sabe jejuar, você junta tesouro onde não deveria, você não sabe orar, eu tive que mostrar para você como orar. Então, cuidado com o peso que você coloca sobre as pessoas. Não faça julgamentos ignorando quem você é. Porque esse critério vai ser usado com você. Será que você passa no seu critério? Por quê? Ora, você já conseguiu enxergar o tamanho da trave que está no teu olho? E você quer ir lá cuidar de um palitinho de dente no olho do outro? Então cuida primeiro, tira a trave do teu olho, depois você vai cuidar do outro. Se você quer tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira primeiro a trave do teu. Sabe por quê? Você vai ver que dói. Compassivo, você vai lá ajudar o seu irmão a tirar. Porque tem gente que não tira o palitinho de dente do olho do irmão, não, né? Vai lá e enfia mais, né? Que é para machucar. Não vai lá, meu irmão, você está em caminho errado. Pera aí, deixa eu te ajudar a sair do caminho errado. Prefere furar os olhos, né? Seu pecador, vai. É assim que faz. Cuidado com isso. Então, o que Jesus está nos ensinando agora? Então, vocês precisam de todas essas coisas: pureza, justiça, tranquilidade, fé, todas essas coisas que ele vem trabalhando. Então, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, abri-se-lhe-á. Veja, ele está falando da busca por Deus. Ele está falando de você ir atrás dessas coisas necessárias. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Então o que ele está dizendo? Vá com confiança que Deus sabe o que você precisa. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ou se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. E quais são essas boas coisas? A ganância do teu coração? O materialismo que há no teu coração? Esse desejo de aparência e ser visto dos homens? Querer ser reconhecido como alguém grande entre as pessoas? Não. Não é. Ele vem justamente derrubando todas essas coisas. De modo que o que você vai pedir para Deus? Senhor, me torna mais justo, me torna mais confiante em Ti, me dê fé, me dê a pureza, me dê amor ao próximo, me dê todas essas coisas. Ou seja, você está buscando a Deus, a fonte de todas essas coisas. Essas são as coisas boas que todos nós precisamos. Você não precisa de um carro novo, você não precisa de uma casa nova. Essas são coisas boas, mas não são coisas necessárias. Você precisa de ar, comida, água e relacionamentos. É isso que você precisa na sua vida. E tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, veja como ele se volta para a sua ação em relação às pessoas. Assim, pois, vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, ou seja, você só pode receber de Deus e buscar diante de Deus as boas coisas quando você aprende a dar. E isso você faz em amor a Deus e ao próximo. Está percebendo como a nossa vida de oração, ela não é uma vida de oração como deveria ser, por causa dos objetivos indevidos, por causa dos relacionamentos indevidos, por causa do modo como nós estamos chegando diante de Deus, atrás das nossas coisas. Então, adianta insistir? Ricardo, por favor. A insistência, ela é feita por causa da necessidade ou por causa do desejo pelo que se pede? Percebe a diferença? Você está pedindo algo realmente necessário, algo realmente fundamental, e você está aí insistindo e pedindo justamente porque isso é fundamental, quando você implora água, comida, ou você está pedindo porque você realmente deseja muito?
Há um tempo eu falei de um exemplo ridículo, né, de um rapaz que chorava pedindo para Deus para convencer o pai dele a dar uma Kawasaki Ninja para ele. É claro que isso demonstra que a insistência desse rapaz era para que Deus atendesse um desejo do seu coração, não uma necessidade. E aí que vem a pergunta: você sabe do que você precisa? Você sabe do que você necessita? São necessidades. São necessidades. Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como que ele dá o pão? Trabalho. Eu preciso entender que quem me sustenta não é o trabalho, é Deus por meio do trabalho. Tanto isso é verdade que irmãos muitas vezes desempregados são atendidos em suas necessidades. Por isso a importância da junta diaconal, da vida da igreja. Uai, se é o trabalho que me sustenta, se eu não tenho trabalho, eu vou morrer de fome necessariamente. Mas como não, eu descubro que outras mãos podem vir me acudir. Então, um trabalho é um meio que Deus me dá para eu me sustentar. Então, pedir isso, eu estou falando sobre coisas necessárias da vida. Sustento do corpo. Deus me deu um corpo. Dá comida para esse corpo. É que às vezes a gente dá mais comida do que precisa por corpo. Mas ele precisa de comida. Então, sim, comida, saúde, são coisas legítimas, necessárias. São anseios de alguém que enfrenta a sua finitude. O problema é que quando até essas coisas se tornam mais importantes que a obra de Deus, de modo que quando eu percebo que Deus não vai me curar, eu vou morrer dessa doença, ou que chegou a minha hora de morrer de fome, porque eu caí no meio de um deserto, caiu meu avião, não tem comida, não tem nada, eu vou morrer ali, eu passo a maldizer o Senhor. Eu passo a maldizer o Senhor. Por quê? Eu coloquei essa necessidade básica do corpo acima da necessidade da alma. Mais do que de água, você precisa que Deus perdoe seus pecados. Isso exclui a necessidade da água? Não. Eu só estou vendo uma relação de importância do que vem primeiro. Pede perdão e pede água. Pede os dois. Encerrando aí, então, o que seria essa vida de oração que a gente tanto fala, né? Nós vivemos de acordo com o que cremos. Assim, a vida de oração é a vida diante de Deus, que constantemente se manifesta em oração. Por exemplo, esse dia eu conversava, se não me engano, com uma irmã, e falava sobre a leitura da palavra. Eu falei, por que a gente espera para, depois de ler a Bíblia, para orar? Por que a gente não lê a Bíblia conversando com Deus? Senhor, olha só, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas. Deus, o que é isso aqui? Onde é que eu posso encontrar isso? Será que tem um comentário bíblico para me ajudar? Senhor amado, conversa com Deus. Fala com Deus, bate um papo mesmo. Isso não é uma formalidade. Agora que eu li a Bíblia, agora eu vou orar. Faça orando, faça convivendo. É a naturalidade de quem entende que está diante de Deus. Então eu sei que a minha leitura está diante de Deus, o trabalho que eu vou fazer está diante de Deus, o sermão que eu vou pregar está diante de Deus, a conversa que eu vou ter difícil com alguém no trabalho está diante de Deus, o trânsito que eu vou enfrentar está diante de Deus. E como a gente precisa de oração no trânsito. Como a gente precisa. Quantas vezes, quando eu esmoreci em oração no trânsito, eu não xinguei o miserável que me fechou? E quantas vezes, orando enquanto dirigia, fizeram os maiores absurdos e eu não liguei? Porque eu estava falando com alguém mais importante. Funciona mesmo, irmão. Funciona mesmo. Então, se eu creio que eu estou diante de Deus, viva diante de Deus. Deus está te ouvindo o tempo todo. Senhor, esse sapato está apertado. Senhor, que tempo frio. Senhor, que palavra difícil. Vou precisar estudar mais isso daqui. Eu já sei, vou mandar um zap para o pastor. É 2 horas da manhã, mas não tem problema.
Oi? Tá no silencioso. Eu só vou responder no outro dia, mas tudo bem. Dá 10 horas da noite e, ó, irmãs, eu tenho uma regra. Só quando eu me distraio, que eu não percebo, que eu desculpo. 10 horas da noite eu não respondo mais irmã. Irmão eu respondo qualquer horário. Se eu estou acordado eu respondo. Mas irmã, 10 horas da noite eu encerro. Tá, eu encerro. 10 horas da noite. Aí eu vou responder no outro dia. A menos que eu olhe assim, pastor, eu estou morrendo. Aí tá bom, eu vou responder. Eu tenho os limites. Mas vou responder. Senhor, você chamou um camarada que a gente paga o salário dele para ler a Bíblia, né? Ele vive se gabando disso. Então vai lá, vai ser para ele mesmo que eu vou perguntar. Pergunta. Coloca diante de Deus. Uma vida de oração, portanto, é essa compreensão que você está diante de Deus. Todo assunto é diante de Deus. Tudo, antes de tudo, você ora a Deus. O tempo todo. Por quê? Lembra? É relacionamento. É relacionamento. Perguntas? A gente quer gravar as perguntas. Está gravando. A gente quer gravar as perguntas. A nossa ajudadora. Tá ligado? É que realmente eu também não estou me ouvindo muito. Para cima, bem para cima. Aí, acho que agora ligou. Bem para cima. Pronto. Aí. Não, acho que é só porque ela tá no ar. Tem que apontar para a boca, senão ele não capta. Ele é unidirecional. Isso. No caso da doença, uma pessoa está numa doença terminal. Na minha confiança, eu tenho que pedir pela cura ou que seja feita a vontade de Deus. Essa é sempre a minha dúvida. Sempre a vontade de Deus. Veja como eu oro muitas vezes. Eu peço a Deus a cura, porque é o que eu quero. A gente quer a pessoa mais próxima. Por quê? Porque eu amo a pessoa. Eu sei que a família ama a pessoa. Então quer passar mais tempo com ela. Mas, Senhor, eu não sei se é isso que o Senhor quer. Se não for, Senhor, dá sustento a essa família. Perceba que eu sempre oro assim. Como eu não sei, eu confio que tudo está diante de Deus. Então Deus pode dar a cura, Ele pode fazer um milagre, o tratamento pode surtir o seu efeito, ou Deus também dá sustento para enfrentar o tempo difícil, enfrentar essa perda. E há situações que o sofrimento é tão grande que, Senhor, por amor a essa pessoa, leva ela. Leva ela. Não é sua vontade que ela se cure, então leva ela. Chega. Está difícil para a gente ver também esse sofrimento. Entendeu? Eu sempre, justamente por eu não saber, que eu compreendo, Deus, está tudo na tua mão. O consolo, o milagre. E a providência de fazer um tratamento dar certo. Está tudo diante do Senhor. Então eu me ponho assim. Então, já que está tudo diante do Senhor, eu vou aceitar o que vier da mão do Senhor. Ore por isso tudo. Não sei se consegui fechar, arrematar. Tá. Sônia. Tá ligado? Põe para cima aí o botão. Pastor, Tá. eu sei que o senhor não falou sobre o jejum, porque a gente tem essa prática, né? Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia ou ela está muito adoentada, a igreja jejua e ora. Então, eu gostaria de saber essa prática e como que a gente encara isso. Tá. O jejum, ele tem a ver com a mortificação da carne. É a ideia de você negar a sua carne em reconhecimento dos cuidados espirituais que você precisa ter. Então, o jejum, quais são os momentos bons de jejum? Quando você percebe que você está se concentrando muito nas coisas deste mundo. Eu preciso jejuar. Por quê? Eu preciso parar com as coisas deste mundo, eu preciso entender que eu tenho necessidades espirituais, eu preciso me submeter a Deus. Por exemplo, quando os discípulos tentaram expulsar a casta de demônios, que Jesus chega para eles
e diz que essa casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Não é você jejuar para o demônio ou orar para o demônio. Antes, os discípulos estavam numa discussão. Quem ia ser o maior deles no reino dos céus? E aí chega um demônio, mesmo com o poder de Cristo, eles não conseguem expulsar o demônio, porque eles começam a olhar para si mesmos. Então, o que Jesus mais ou menos está dizendo para eles? Mortifica essa carne. Acaba com esse desejo de ser grande. Porque os demônios, eles resistem a vocês, mas a mim não. Então, vocês reduzem para que eu avulte, né? Ou seja, me torne mais aparente. Seria essa a ideia. Tá? Então, o jejum ele tem a ver com isso. O jejum ele tem a ver com você reconhecer que o que você mais precisa não é da força do seu corpo, é do poder de Deus. Então, eu vou dedicar aquele tempo ali para dar esse testemunho de fé. Eu preciso do Senhor, eu não preciso dos meus braços fortes, da minha energia do corpo. Eu preciso que Deus intervenha, eu reconheço isso. Então, Jesus está muito conectado a essa percepção de que eu tenho que fugir da justiça própria, fugir dessa minha autoconfiança e perceber que é em Deus. Então, isso você pode reforçar a oração ou lutar contra esses sentimentos, porque às vezes você vai descobrir, não, eu estou me exasperando. Um exemplo muito interessante disso é do teólogo John Piper, né, que já é bastante conhecido de todos. O John Piper ele tirou um ano sabático, e aí quando ele foi dizer o motivo é, eu percebi que eu estou me ensoberbecendo. Eu percebi que o meu nome tem ficado muito grande, eu tenho sido muito requisitado e isso tem tomado conta do meu coração. Então eu pedi ao meu conselho que me desse um ano sabático para eu jejuar e orar e tirar isso do meu coração. Ou seja, ele estava confessando o pecado. Ele estava confessando o pecado dele. E qual era a solução? Jejuar e orar. Tá? Então, jejuar a favor. Tá. É que você tem que apontar bem para a boca, assim. Jejuar em favor à vida de alguém, pela saúde de alguém. Então, não. Não é que não. Você vai jejuar no sentido de que eu reconheço que a força não está em mim, eu preciso entender que está na mão de Deus. E qual vai ser o motivo da sua oração? A cura da pessoa. Tá? O jejum ele não tem uma temática, a não ser essa ideia de você mortificar a carne. É a sua oração que está direcionando o que você está fazendo. É a parte intencional. O jejum ele é a negação do alimento. Mas qual é a parte intencional? Qual é a parte que direciona o que você está fazendo? É a sua oração. Você só jejuar é regime. Serviu para nada. Alguma pergunta a mais? Mais nada, acabou a oração, agora é só Magali aqui, ó. Cadê? Bi, aqui na frente. Pastor, a gente ouve sempre, e eu também faço isso no meu dia a dia. Vou fazer tal coisa, não sei direito. Eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes eu não escuto não escuto Deus falar comigo. Eu sei os princípios que estão na Bíblia, mas estou dizendo algo que eu tenha que fazer, um concurso, uma mudança, qualquer coisa. Eu vou orar para conhecer a vontade de Deus. E a maioria das vezes a gente não ouve Deus falar. Então, tem um versículo que fala assim, que o Senhor me guia com os olhos dele. Eu falo, Senhor, então eu não ouvi o que o Senhor tem para me dizer, eu vou indo. Se lá na frente não for do Senhor, o Senhor vai brecar, o Senhor vai colocar um obstáculo para que a coisa não aconteça. Porque eu vou fazer da minha parte. Isso está errado? Mais ou menos. Mais ou menos. Quando a gente ora geralmente pedindo que Deus nos mostre a sua vontade, é que a gente quer que o negócio dê certo. A gente não quer ter prejuízo.
Geralmente o que a gente quer é não perder tempo, investir onde deve ser investido. O Senhor me mostra qual curso de faculdade eu quero fazer. Por quê? Que eu não quero gastar 2 anos, chegar lá, não é aquilo, eu devia ir para o outro. Certo? Mas quem disse que não é da vontade de Deus que você curse 2 anos inutilmente de um curso para depois se descobrir do outro? Quem que falou? Ou seja, na verdade o que nós estamos buscando é conforto diante de Deus. Nós estamos buscando é certeza para que a gente não se frustre com algumas coisas. Nós estamos pedindo que Deus nos economize. No fundo, no fundo. O que Deus mandou que nós nos incomodássemos? Com a santidade das nossas escolhas. Deus não quer que você se preocupe com o futuro. O que Deus quer é que você se preocupe com a lei dele. Então, quando você pede, Deus, me mostra a sua vontade, para onde que eu vou? Vai pelo caminho santo. Algumas dessas opções infringem a minha lei? Alguma dessas opções afronta a minha honra? Não. Então, escolhe aí o que você quer. Porque eu não vou ficar apertando o botãozinho em você. Ele não nos criou deste modo, ele não nos guia nos forçando ou nos contando, vai para a direita, não, vai para a esquerda. Ele não faz isso. Você vai tomar uma decisão na sua vida, busque a Deus, Senhor, me dê sabedoria, me ajude a encontrar pessoas que me orientem, e também que eu saiba lidar com as informações e tomar uma decisão bem pensada nisso daí. Então, me consulto, fulano, você entende de tal assunto? Não entendo nada, então não vou conversar com ele. E você? Não, eu entendo, eu já fiz muito isso e tal. O que você precisa? Olha, me orienta aqui. E essa pessoa vai te ajudar com informações. Fazer uma pesquisa na internet, conhecer a profissão da faculdade que você está pensando em fazer. E tomar uma decisão. Faça alguma coisa. É o nome de um livro, do Kevin DeYoung, que ele trata justamente disso. Deus, ele não vai te dizer qual é o plano eterno dele para a sua vida. O que ele deu desde a eternidade como plano dele para te orientar é a palavra dele. Ele não está preocupado se a sua faculdade vai dar certo, se o seu negócio vai dar certo. Ele está preocupado com que as suas decisões sejam santas. Esse é o ponto. Senhor, eu não sei se eu vou para a faculdade de veterinária ou se eu viro assassino profissional. Agora, Senhor, eu não sei se eu faço direito ou se eu faço administração. Pesquisa, as informações estão aí. Toma uma decisão. Senhor, eu não gostei do direito, eu devia ter escolhido para administração. Vai lá. Pode ir. Mas deu errado. Como assim deu errado? Você não pecou por causa disso. Mas o problema é o quê? Conforto. Dar certo. Não perder tempo. Dinheiro. Mas, honestamente, será que você perde, num caso como esse, como uma faculdade, né? Você perde o conhecimento que você adquiriu, a experiência que você teve ali dentro? Você não perde. Né? Algumas das faculdades você até aproveita os créditos, né? Mas a gente precisa disso. Por exemplo, vou comprar um negócio ou não vou comprar um negócio? Vou me informar. Tenho condições? Quais são as condições do vendedor? Como é que anda o mercado? Será que ele aceita isso, aquilo, outro? Você olha, tudo indica que pode ser um bom negócio mesmo. Certeza. Certeza eu tenho que Jesus vai voltar, querido. Do resto eu não tenho mais certeza de nada. E que eu nasci. Porque nem da morte eu tenho certeza, porque vai que Jesus volta antes. A gente não morre, vai ser transformado. Nem da morte crente tem certeza. Só que Jesus vai voltar. Tá? Então, a gente volta lá naquele ponto. Quais são os nossos interesses? Essa é a minha preocupação na minha oração. Eu não estou preocupado. Eu sei em quem eu confio. Eu sei nas mãos de quem está o meu futuro. Então, vou fazer uma escolha. Vou tomar uma decisão. Deu errado. Como assim? Eu não pequei, eu não fiz nada contra Deus. Está tudo certo. Tudo certo. Não fiz nada da minha vida, pastor.
Que eu já ouvi isso de senhor de idade, de senhora de idade, pobre. Poxa, pastor, que a gente olha assim, a gente trabalhou tanto, eu não dei nada na vida. Eu falei, como assim, rapaz? Teus filhos tudo crente, teus filhos tudo te respeita, teus filhos tudo vão na tua casa o tempo todo, tua esposa está aí que não largou de você esse tempo todo. Como assim você deu errado, cara? Você só não tem dinheiro. E daí? Conheço um monte de cara com dinheiro aí que morre de inveja dos filhos que você tem. Veja os nossos parâmetros. Veja como a gente muitas vezes está pensando em certo e em errado em termos do conforto, do lucro e não da santidade. Se esse negócio, se essa faculdade, se essa direção exige de mim desobediência ao Senhor, eu não vou escolher isso. Se não envolvem essas coisas, se enche de informações e tome uma decisão. Deus vai prover as informações. E Ele já proveu o seu caráter e as suas preferências para você tomar a sua decisão. E vai ser a vontade dEle. Que aí já é outro tema, né? A soberania divina, a responsabilidade. Aí já é outra coisa. Tá bom? Queridas, algo mais? Podemos encerrar? Vamos orar. Deixa eu orar por vocês. Deus santo e amado, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu estás conosco, Deus. O Teu Espírito habita em nós. O Teu Filho é Deus conosco. Tu ouves as nossas orações, ó Pai. Obrigado porque Tu te relacionas conosco. Tu falas, ó Deus, refletindo, revelando, ó Deus, o que vai nos Teus pensamentos, nos Teus planos eternos, ó Pai. A natureza, ó Deus, é um discurso contínuo de quem Tu és, Senhor. A Tua palavra está constantemente ao nosso alcance, Senhor. O tanto que Tu tens falado, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a ouvir essa voz. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no que Tu nos ensinas, ó Deus, e percebermos que orar, estar contigo, falar contigo, ó Deus, é das melhores coisas da vida, da existência, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a amar mais a Ti do que as bênçãos que procuramos. Ajuda-nos, ó Deus, a desejarmos mais a Tua vontade, o Teu reino e a Tua justiça e menos o nosso conforto, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, assim, Senhor, para que a nossa vida de oração seja constante, porque sabemos, ó Deus, pela Tua palavra que estamos constantemente diante de Ti. Oremos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. E obrigado pelo alimento. Amém. Vamos lá para trás, é isso ali? Tem uma mesa bonita ali, gente.